Olá, bom dia. Hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre açúcares. Quero explicar um pouquinho sobre os diferentes tipos de açúcares. A gente tem açúcar branco, tanto na forma cristal quanto refinado, e são basicamente a mesma coisa, só que um é mais refinado que o outro, tá? Para ter estrutura mais fininha, né? Então, esses dois tipos de açúcar, eles recebem uma adição de produto químico para deixar mais branco e acentuar o sabor doce. Todos os açúcares brancos recebem essa adição química. O açúcar de confeiteiro, que é ainda mais branco, né, tem essa textura meio de talco, ele também tem amido na composição, tá? Então, isso aí acontece com o açúcar branco. Daí a gente tem o açúcar mascavo. O açúcar mascavo, ele é obtido a partir do cozimento da cana-de-açúcar e tem a preservação de vários nutrientes e não passam por esse processo químico de adição química de produtos, tá? E depois a gente tem o demerara. O demerara, ele é o açúcar cristal, que não foi tão refinado, foi minimamente refinado fisicamente e não recebeu a adição de produtos químicos para deixar branco e para acentuar o sabor doce. Então, ele também é uma opção melhor, ele também consegue manter mais os nutrientes, consegue ser mais nutritivo. E depois a gente tem o açúcar light, que é uma mistura de açúcar branco com açúcar com adoçante. Então, é um adoçante com maior poder de adoçar, porque tem um açúcar branco. Não acho que ele seja a melhor opção. E aí a gente tem o açúcar de coco. O açúcar de coco é produzido, ele é obtido a partir da seiva do coco, um líquido que sai da palma do coco. Não é do coco, mas é do líquido do coco, da seiva do coco, da folha. E ele é minimamente refinado e não recebe adição de produto químico, além de ser muito mais nutritivo, ele tem muito mais vitaminas e minerais. E a diferença do açúcar de coco para os outros açúcares é que o açúcar de coco não eleva tanto a glicemia, consegue manter mais os níveis de insulina, que é o grande prejuízo do açúcar. Os açúcares são carboidratos refinados que têm um alto índice glicêmico, elevam muito rápido a nossa glicemia e, consequentemente, muito rápido a nossa insulina. Esse é o grande malefício do açúcar, né? E aí ele consegue produzir todas aquelas cascatas de dependência no cérebro, de resistência à insulina. É todo o malefício do açúcar tá mais ou menos aí, tá? Além das calorias vazias que o açúcar branco tem. Então é o seguinte, o ideal é que não se use nenhum tipo de açúcar. O açúcar não vai fazer falta na nossa alimentação. Então, o ideal é que não se utilize naquele cafezinho, nos sucos. Esses alimentos, eles não precisam ser adoçados e é uma questão de hábito, de paladar. Quanto mais você toma o cafezinho sem adoçar, mais você vai ficando habituado a tomar o café sem açúcar e você vai não tendo a necessidade de adoçar. Se for adoçar alguns alimentos, tipo, vou fazer um bolo, ou alguma preparação assim, uma receita, você pode usar açúcares melhores, como o demerara, como o mascavo, ou se você quiser investir mais, você pode usar o açúcar de coco, que é uma opção melhor, inclusive muito mais nutritiva, mas acaba sendo um pouquinho mais cara. Então, vou fazer um bolo de banana só para eu comer durante a semana. De repente, você pode investir no bolo de coco. Agora não, vou fazer um bolo de banana para muita gente, para a casa inteira comer, 4, 5 pessoas. De repente, você pode investir num demerara, num mascavo, são opções melhores. No dia a dia, se você tem a dificuldade ainda de tomar o cafezinho sem açúcar, a minha dica é troque o açúcar branco pelo açúcar de coco, ou pelo menos pelo demerara e pelo mascavo. E aí você vai trabalhando a redução do paladar. Quanto mais açúcar você consome, mais dependente e viciado no sabor doce do açúcar o seu paladar é. Então, às vezes, tem que ter um pouquinho mais de paciência, né, para ir fazendo adaptação. Então, você pode tirar o açúcar branco, colocar o demerara, depois colocar o mascavo, depois experimentar o açúcar de coco, até que você chegue a tomar o cafezinho sem adoçar nada, tá? O açúcar, ele tem muitos malefícios para a saúde. Mesmo sendo açúcar de coco, ainda tem que lembrar que é açúcar e que tem calorias, tá? Então não é para usar em grandes quantidades o dia inteiro, várias vezes ao dia. Tem que ter uma moderação também, mas dentro da moderação a gente pode trabalhar com tipos melhores de açúcares, tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo.